Hoje em dia, uma das perguntas mais recorrentes é como ter uma internet rápida, seja no escritório ou na casa. A gente quer ter uma conexão rápida para jogar, para assistir filmes, para trabalhar, para fazer downloads, fazer conexões, enfim. A internet rápida hoje é fundamental e no vídeo de hoje você vai entender os pontos importantes para que você tenha uma conexão estável e de alta velocidade. A primeira coisa é separar o que é velocidade e o que é banda. Quando você contrata do provedor uma conexão, por exemplo, como é que eu tenho aqui, né? Eu tenho a Vivo Fibra 100 mega. A Vivo Fibra 100 mega, esse 100 mega é vendido pela empresa, né, como velocidade, mas não é velocidade, é a banda. São quantos dados, no caso 100 megabits, passam em um segundo. Isso é largura de banda, isso não é velocidade. A velocidade é o tempo em milissegundos que os pacotes que saem, por exemplo, do meu dispositivo, desse tablet, até o servidor que eu quero acessar. Quantos milissegundos isso demora? A gente vai medir já já para você ver como funciona. Isso sim é velocidade. E a somatória da velocidade com a banda, a largura de banda, permite que você acesse sites, filmes e baixe arquivos, porque uma coisa anda junto com a outra. Outro ponto importante na parte de conceitos é que, ao contrário do que muita gente pensa, a velocidade da internet não é só responsabilidade do link de internet que você tem. Você precisa ter, para uma boa experiência, uma rede local bem construída. O que é a rede local? É o roteador, são os cabos, os conectores dos cabos, os switches e os access points. Quando você tem uma rede local bem construída no seu escritório ou na sua pousada ou na sua casa, você permite que você consiga usufruir do link de internet que você contratou, tá? E na parte do access point, que são os equipamentos que geram a rede sem fio, você tem toda uma ciência por trás disso, tá? Tem as frequências, tem os canais, tem muita coisa envolvida num planejamento de um bom Wi-Fi. E é por isso que o planejamento é fundamental. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento nesse vídeo, mas para uma experiência adequada em uma casa, em um escritório, em um hotel, você precisa de um bom planejamento de Wi-Fi. Depois precisa fazer o deployment, ou seja, a instalação desses equipamentos, a medição no local para ver se realmente o planejado se concretizou e, claro, ter uma boa infra e um link de internet. Se somar tudo isso, aí sim a experiência vai ser muito boa. E falando de link da internet, eu coloquei aqui alguns tipos de conexão que você pode ter. Hoje, a mais comum e popular é a fibra, tá? Tirando, né, claro, o 4G, mas eu já falo sobre isso. Mas tirando o acesso móvel, que com certeza é disparado o mais popular, mas nas residências, link físico, né, a fibra ótica é a mais adequada, é a melhor, porque ela permite baixa latência, alta largura de banda e permite também longas distâncias com pouquíssima perda, tá? Antes da fibra era popular o cabo coaxial, ainda tem locais que usam o cabo coaxial, mas o cabo coaxial perde de longe para a fibra ótica. E tem o par metálico, que eu acredito que acabou, que é aquele parzinho do telefone, né, que a gente usava os modems ADSL. Isso eu acredito que também ficou para o passado. Mas a conexão de rádio, ponto a ponto, quando você tem uma torre, né, e você tem um outro local e cria-se um link de rádio, ainda é muito utilizado, tá? Principalmente em fazendas, locais onde você tem uma longa distância e não tem como passar fibra. E também a conexão via satélite, ela é muito utilizada em locais remotos, onde você não tem uma torre de rádio e não tem também cobertura 4G e você precisa de conexão, então só resta a conexão via satélite. E a conexão móvel dos nossos celulares, né? Conexão 4G, que hoje a gente já tem uma boa cobertura no Brasil, principalmente nas grandes capitais, né?
e a nova conexão 5G que deve chegar, e quando ela chegar, ela vai trazer uma latência em milissegundos, ou seja, uma velocidade superior. Não estou falando de banda, estou falando de latência. E essa baixa latência, ela permite que drones sejam comandados pela internet, porque você vai ter um tempo de resposta muito rápido para aquele drone. Permite que carros autônomos tomem decisões em alguns milissegundos, e isso é super importante, né, para a segurança, e várias outras aplicações. Bom, o próximo passo é falar um pouquinho sobre a rede local. Se você tiver um bom link de internet, que eu recomendo que você use a fibra ótica, legal, contratei o provedor, conectou a fibra ótica, testou no modem da operadora, eu tenho lá, por exemplo, 100 megabits por segundo. Bacana. Só que, e do modem para dentro? Aí que mora o maior dos problemas de todas as pessoas que têm dificuldade com acesso à internet. Começa pelo roteador. O roteador, ele é um equipamento que faz, como o nome diz, ele roteia todos os dados. Ou seja, se vem uma conexão de fora para dentro, de dentro para fora, de dentro para dentro, ele vai rotear essas conexões e também ele vai filtrar essas conexões através do firewall. O firewall é um dispositivo, né, de segurança que analisa o que pode acontecer, quais são as regras. Ah, se alguém quiser acessar de fora para dentro, eu não vou deixar. De dentro para fora, legal, eu vou deixar. Quais portas eu deixo, quais eu não deixo. Então, essa é a função do firewall de uma maneira bem simplificada. O roteador também, ele é responsável por entregar os endereços IP de cada dispositivo da sua rede. Então, o seu celular tem um endereço, esse tablet tem outro, o meu computador tem outro, e cada dispositivo da minha rede local tem um endereço IP. E quem vai prover esse endereço IP localmente é o roteador. Não é o endereço IP que está exposto para a internet. Esse é o endereço IP do modem da operadora, exposto para a internet. Mas dentro da sua rede é o roteador que faz isso. E também o roteador que tem a capacidade de hardware e de software, em memória, para conseguir coordenar uma quantidade X de dispositivos simultâneos. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de dispositivos que você tenha na sua casa ou no seu escritório, melhor você precisa, né, mais hardware você vai precisar do seu roteador para gerenciar todas essas conexões. Só que muitas vezes, principalmente nas residências, as pessoas acham que tudo é a mesma coisa e acabam usando o roteador da operadora. Eu não conheço, né, estou longe de conhecer todos os modelos das operadoras, mas uma coisa eu sei. Uma operadora, quando vai fazer uma operação em larga escala, tem que comprar muitos desses roteadores. E são roteadores geralmente mais baratos, né? Não é nivelado por cima, ele não vai te entregar um roteador capaz de gerenciar, por exemplo, 500 dispositivos. Porque na prática as pessoas não têm 500 dispositivos, certo? As pessoas têm o quê? 10, 20? Então, o pessoal das operadoras vendem para os consumidores um modem que já é modem, ou seja, faz a conexão, ele também é roteador e ele também é um access point, tudo no mesmo equipamento. E aí é um dos problemas. Por quê? Porque se você tem na sua casa um sistema de automação Wi-Fi, por exemplo, e aí você sai de 10 dispositivos conectados, que é o computador, os celulares, a TV, às vezes o receiver, né? E você pula para 40 dispositivos conectados, é provável que esse roteador da operadora não segure toda essa demanda e não gerencie tudo isso. Fora que você saindo do roteador, né, se a casa ou o escritório for maior, você vai precisar passar cabos, né, para fazer a conexão dos access points. E para isso você precisa de um switch. O switch ele também gerencia o tráfego, tá? Porque ele gerencia o tráfego de vários pontos das portas que ele tem.
e ali ele conecta todos os dispositivos. E os switches têm muitas variações também. Tem switches gerenciáveis, não gerenciáveis, com portas de conexão de um jeito, de outro, tem muitas opções. Mas residenciais e mais populares são os switches gigabit, que são os switches que suportam até 1000 megabits por segundo, 1 giga, né? E esse é um outro ponto também, de você olhar para o seu switch. E aí, conectado no switch, vem os cabos. Os cabos, ao contrário do que muita gente pensa, eles não são todos iguais. Nós temos 3 tipos de cabos mais populares, o categoria 5E, o categoria 6 e o categoria 6A. Qual a diferença deles? Tem várias diferenças, tá? Desde a parte da construção do cabo, até um suporte para ele ter maior resistência, né? Outros têm menor resistência. Mas o que importa para nós é a frequência em megahertz que ele trabalha, e isso vai impactar na velocidade, sim, da sua conexão. Um cabo categoria 5E, ele trabalha mais ou menos em 100 MHz, dependendo da distância. Tá? O categoria 6 já sobe para 250 MHz e o 6A para 500 MHz. E isso melhora demais a performance, principalmente se você tem sistema de câmera IP e precisa de uma internet de alta performance. Fora isso, os cabos eles podem ser blindados ou não. E se eles não forem blindados, eles estão suscetíveis à interferência da rede elétrica. O pessoal acha que isso é bobagem, né? Mas eu fiz um teste. Eu liguei a esteira elétrica, né, de fazer exercício e passei um cabo de rede por dentro do mesmo conduíte da alimentação da esteira. A esteira, todo mundo sabe, tem um motor elétrico, né? E o que aconteceu? Eu liguei nesse cabo um HDMI sobre IP, né, que é super sensível, né? E o que aconteceu? A imagem na outra ponta, quando liga a esteira, ela some, ela pisca, ela dá problema. Desliga a esteira, fica funcionando direitinho. O que é isso? É a interferência que a corrente elétrica, que gera um campo magnético, esse campo magnético por si gera uma corrente elétrica no cabo de dados e atrapalha a comunicação. Cabos melhores têm uma blindagem, o que evita isso. Às vezes, o problema está no cabo. Uma vez com um bom roteador, uma vez com bons cabos e conectores e um bom switch, o próximo passo é fazer o planejamento do seu Wi-Fi. O Wi-Fi é uma ciência super complexa, tem muita coisa envolvida dentro de um Wi-Fi, mas para simplificar, a primeira coisa que você precisa fazer é um site survey. O que é o site survey? É você fazer um planejamento, né, do que você vai instalar naquele local, quantos dispositivos você vai pôr, aonde você vai pôr. E eu gosto de trabalhar com uma marca que é a Ubiquiti, que ela te dá algumas ferramentas, que uma é a controladora, aqui embaixo do vídeo eu vou colocar o link, que você pode baixar e instalar no seu Mac ou no seu Windows. Ele também te oferece o aplicativo Wi-Fi Man, onde você consegue fazer a análise das redes no local. Por exemplo, se o vizinho está usando o canal 6, então eu vou colocar o meu no canal 1. Se o outro vizinho está usando o canal 11, aí eu vou conseguir gerenciar a minha rede, tá? E também oferece, que a gente já vai testar aqui, uma ferramenta gratuita, todas elas são gratuitas, que é o Speed Test, para analisar a banda e a velocidade da sua conexão com a internet. Feito isso, a gente pode começar a fazer um planejamento e aqui vai algumas dicas. Ao contrário do que muita gente pensa, que o ideal é colocar um access point centralizado no meio da casa para cobrir todo o local, isso é a pior coisa que você pode fazer, porque as paredes, elas atenuam o sinal. E pensa no Wi-Fi como se fosse uma caixa de som, tá? Que está tocando uma música. Se você colocar ela no centro da casa, embaixo da caixa você vai ouvir bem o som.
Só que conforme você vai entrando nos cômodos, você até ouve a música, mas você ouve bem baixinho. É a mesma coisa com o Access Point. Se você quer ter uma cobertura por toda a casa, você tem que colocar caixas de som em todo lugar. Então, a tendência hoje é você usar uma maior quantidade de access points, talvez até um por cômodo, tá? Dependendo da configuração que você vai trabalhar. Mas às vezes você consegue colocar um para cada 2 cômodos, isso não é uma regra, tá? Inclusive o Wi-Fi é o que menos tem regra. Mas a rede 5 GHz, ela tem, por ter uma frequência maior, 5 GHz, não 2.4, ela tem um alcance menor. E por causa do alcance menor, você precisa trabalhar com células menores, ou seja, colocar um access point, como eu tenho aqui, para esse ambiente. Se eu tivesse esse access point lá fora, eu até conseguiria uma conexão aqui, mas não estaria boa. E tomar cuidado para evitar sombras, e se você tem um local de muita densidade de pessoas, como um hotel, uma pousada, tem que tomar cuidado com isso também. E claro, fazer o cabeamento adequado. E por fim, a gente vai para os nossos access points. O hardware access point é o responsável por gerenciar a conexão sem fio. Não é o roteador. O modem da operadora, ele é tudo em um. Ele é modem, ele é roteador, ele é access point, mas são coisas distintas, tá? O access point, ele é a antena, né? Ele tem as antenas, ele tem algumas ferramentas que são importantes para você analisar antes de comprar. Se ele é MIMO, que é múltiplas entradas e saídas, para ele conseguir ter maior número de conexões simultâneas. Você precisa ver a especificação da velocidade e também da banda que esse access point suporta. Tem modelos com maior banda, menor banda, dependendo da aplicação. Também analisar a quantidade de dispositivos que o fabricante informa, só que aí vai uma experiência minha. Quando eu olho esse número, eu divido por 2. Então, se o fabricante falar suporta 100 dispositivos, eu considero 50, tá? Se ele tem, claro, isso a maioria tem, conexão gigabit, e o processador, se ele tem as duas redes, né, em 5 GHz e 2 GHz, ele consegue comutar isso automaticamente. E se ele faz o band steering, que é um recurso avançado, a maioria desses access points residenciais não tem essa configuração, mas é uma configuração interessante onde você coloca a preferência de conexão. Por exemplo, eu posso habilitar o band steering para o 5G. Então, todos os dispositivos que têm essa possibilidade, ele vai tender a conectar no 5G. Isso gera uma experiência melhor para o usuário. Ou o contrário, se eu trabalho com automação Wi-Fi e todos os dispositivos saem em 2.4 GHz, eu posso criar o band steering em 2.4 e ainda deixar o 5G para quando eu for usar meu computador ou meu celular. E claro, né, ver se você tem a opção de construir os seus access points cabeados, ou, se não é possível, aí você usa a rede Mesh. A rede Mesh nada mais é do que um link entre os access points, só que em vez de ser por cabo, ele é via rádio. É tão bom quanto o cabo? Não é, tá? Mas ele resolve um problemão quando você não tem como passar cabo. Aí os access points em Mesh são uma ótima pedida. Lá dentro do curso Integrador de Impacto eu falo sobre tudo isso e muito mais. Uma ferramenta bem interessante no navegador é essa aqui, que é o speed.ui.com, que é uma ferramenta gratuita da Ubiquiti para a gente verificar a banda contratada. Então vamos fazer um teste aqui. Esse meu iPad está conectado num access point que está aqui, que tem um switch com cabo categoria 6E, categoria 6A, tá? E ele está conectado lá no roteador da Ubiquiti, que está conectado no modem da Vivo na fibra ótica.
O plano contratado que eu tenho é de 100 megabits por segundo. E aqui a ferramenta, ela conectou, né, que o meu iPad no Wi-Fi, né, ele tá com 114.7 megabits por segundo de banda para download e 54.2 megabits por segundo para upload, ou seja, tá dentro do que eu contratei. Só que mais importante do que isso é o tempo de conexão com o servidor da Telefônica, que no meu caso aqui é 9 milissegundos, o que é muito bom. E isso dá uma experiência para o usuário enorme. Outra coisa legal que a gente pode ver no tempo de milissegundos é, por exemplo, a distância do servidor. Então aqui eu coloquei um servidor que eu sei que está na China, por exemplo, huawei.com.cn, tá? Se eu mandar um ping, ou seja, os pacotes estão saindo desse tablet, estão passando por infinitos roteadores e redes e estão batendo lá no servidor deles. O tempo de resposta está em 486 milissegundos. Agora, se eu pegar um site, um servidor que está aqui perto, por exemplo, do UOL, né? Eu tenho 4, 9, 10 milissegundos. Veja que o tempo de resposta, né, vai ser a velocidade de um site, por exemplo, do UOL, que está aqui pertinho, ele vai ser muito maior do que um site que está lá na China. Tá? Essa é uma outra coisa que às vezes as pessoas não entendem. E por fim, tem uma ferramenta aqui que a gente pode analisar o teste de velocidade, que a gente já fez, mas ele também mede um sinal. Então, quantos dBm, está em decibéis, eu tenho desse equipamento aqui, que é o meu dispositivo. Tá? E eu estou trabalhando com uma rede razoável de menos 68 decibéis. Bom, é isso. Hoje foi uma geral sobre redes Wi-Fi, rede local, link de internet e alguns conceitos que você precisa saber para conseguir melhorar a sua experiência com a internet, seja no seu escritório, na sua casa ou no seu negócio, tá? E se você gostou, lá dentro do meu curso, do meu programa Integrador de Impacto, eu tenho tudo isso e muito mais para você se aprofundar. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você acessar a página do curso e ter mais informações. Obrigado e até a próxima!